Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. 1.12 Planejamento de aulas. Após as exposições sobre as diferentes deficiências, síndromes e altas habilidades, abordaremos agora como planejar aulas visando o respeito e a integração das diferenças no ambiente escolar. Organizamos leituras que nortearão sua compreensão para o planejamento de aulas em um ambiente escolar inclusivo. Desejo-lhe um ótimo aprendizado. Cuidados especiais para alunos com deficiência. Publicado em Nova Escola, dia 1º de janeiro de 2009, por Rita Loyola. Incluir crianças com deficiência nas salas regulares depende de um trabalho diferenciado do educador e de muitas ferramentas de auxílio. Fazer um planejamento para classes com jovens com deficiência exige cuidados especiais. A primeira coisa é conhecer a criança e a família. Esse contato, além de ajudar a saber com quem você vai passar o ano, também orienta sobre os materiais específicos de que pode precisar em sala de aula. Outra forma de conseguir essas informações é procurar o profissional que oferece atendimento especializado. Abre aspas. Essa troca é importante para o professor ter ideia das habilidades e competências com as quais está lidando. Fecha aspas. Explica Daniela Alonso, consultora na área de inclusão e selecionadora do prêmio Victor Civita, educador nota 10. Abre aspas. Com isso, ele pode pensar em propostas colaborativas dentro de sala e aperfeiçoar seus métodos pedagógicos. Cada aluno tem necessidades próprias. Nenhuma deficiência é igual. Fecha aspas. Diz. O planejamento deve levar em conta que podem ser necessárias, por exemplo, transcrições para o braille, audiolivro ou interpretação em libras. Esse apoio, garantido por lei, é feito por especialistas em conjunto com a escola. As secretarias municipais, organizações regionais e nacionais de apoio aos deficientes, universidades ou Ministério da Educação oferecem orientações, materiais didáticos e até mesmo profissionais e estagiários. Abre aspas. Com a escola, o educador pode cobrar soluções para assegurar os direitos de seus alunos, fecha aspas, diz Daniela. Mais do que os materiais de acesso, planejar uma aula inclusiva implica observar a educação de modo amplo. Em vez de aulas que privilegiem a informação e sua reprodução, o professor pode buscar a interação dos jovens. Abre aspas. A educação para a inclusão pede uma mudança de concepção do ato de ensinar, fecha aspas, diz Maria Tereza Mantoan, coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diversidade da Universidade Estadual de Campinas, abre parênteses, Unicamp, fecha parênteses. Abre aspas. O ensino focado na repetição de conceitos há muito tempo é ruim para qualquer estudante, com deficiência ou sem, fecha aspas, diz. O caminho é abordar os assuntos com base em aspectos variados, por meio de técnicas ou recursos audiovisuais, considerando os saberes prévios da garotada. A valorização da experimentação e da criação em discussões, pesquisas ou trabalhos em grupo, com materiais que proporcionem diferentes níveis de compreensão, faz com que todas as crianças se sintam integradas e mais motivadas a aprender. E, quanto mais variados forem os instrumentos, melhor. Abre aspas. É bom ter em mente que, se o professor pensar só em imagens para traduzir os conceitos, ele não penaliza apenas quem é cego, mas também quem senta no fundo da sala ou tem mais facilidade em compreender verbalmente, fecha aspas, completa. Abre aspas. A diversificação das técnicas em sala de aula fez todos responderem positivamente. Fecha aspas. Conta a professora Margarete de Menezes Prade, da EE Coronel Ciro Carvalho de Abreu, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esse ano, ela recebeu um jovem cego em sua turma do 3º ano e precisou reorganizar seus cursos. Colocou bonequinhos e miniaturas de bichos nas aulas de ciências sobre os animais e, com os estudantes, levou a apresentação dos trabalhos em grupo para além da cartolina e leitura, deixando-a mais dinâmica. Abre aspas.
Ele apenas colocou em evidência onde eu precisava agir diferente. Na hora de planejar as aulas, comecei a variar meus materiais de pesquisa e pensar em debates polêmicos e questões de diversidade, fecha aspas, diz. Ela também tem a ajuda da máquina em braille e que no ano que vem terá um ábaco para ensinar da matemática. Abre aspas. Quando fico em dúvida, os alunos ajudam, dão ideias e trazem material de casa, fecha aspas, diz. O que fazer caso a caso? Deficiência auditiva. A escola precisa providenciar um intérprete para os alunos que já dominam a Libras e um educador disponível a ensinar a linguagem a professores e crianças. Fale sempre de frente, os alunos precisam enxergar seus lábios. Sempre que possível, utilize recursos visuais. Use gestos, pois facilitam a compreensão. Deficiência visual. Solicite os materiais específicos, como os utensílios para escrever em braille e o soroban, audiolivros ou lupas, e um profissional disposto a ensinar a escola a ler e escrever em braille. Também é fundamental garantir a acessibilidade em toda a escola, como sinalizações e comunicados traduzidos. Acrescente estímulos orais às explicações. Não mude os móveis de lugar com frequência, para prevenir acidentes. Deficiência física. Os materiais específicos podem ser pranchas ou presilhas para prender o papel na mesa, suportes para lápis e canetas e até computadores. O alargamento de portas, instalação de rampas e barras de apoio facilitam a mobilidade dos alunos. Deficiência mental. Informe-se com a família e os profissionais que acompanham o estudante sobre as necessidades dele e os instrumentos adequados para a aprendizagem. Estimule habilidades sociais e interpessoais. Faça avaliações compatíveis com o potencial de cada um. As comparações entre alunos são sempre prejudiciais. Planeje metodologias de ensino com recursos diversificados e dê aos conteúdos um significado prático e instrumental. Cada estudante tem seu caminho e ritmo próprios na hora de estudo, compreendendo temas de formas diversas. Na hora de avaliar, o que está em jogo é o progresso de cada um e seu processo de aprendizagem. Abre aspas. Quando optamos por ver o que o jovem é capaz de produzir e suas respostas às atividades propostas, conseguimos acompanhar seu percurso escolar e a evolução das competências, fecha aspas. Explica Mara Lúcia Sartoreto, pedagoga e consultora da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Em outras palavras, não é a reprodução de informações, mas o que o aluno acrescentou ao seu conhecimento prévio e a forma como fez isso que devem ganhar nota. Mara dá o exemplo de atividades diversificadas, como a construção de um portfólio. Por meio da observação diária, o educador descobre o que as crianças aprendem e a maneira pela qual trilham o saber. Também percebe as capacidades de cada um e ganha pistas de como ampliá-las. Déficit de atenção. 2 pontos. Professores podem fazer a diferença na aprendizagem. Publicado por Nova Escola em 28 de fevereiro de 2019, por Letícia Ferreira. Crianças com TDAH representam cerca de 5% dos estudantes. Diagnóstico do transtorno precisa ser criterioso. Agir sem pensar e demonstrar um comportamento impossível podem ser comportamentos comuns entre crianças que estão se adaptando ao ambiente escolar, ao processo de aprendizagem e à socialização. No entanto, esses também podem ser sinais que caracterizam alunos com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, abre parênteses, TDAH, fecha parênteses. São crianças que perdem a atenção com facilidade, se irritam, não conseguem se concentrar, podem ser desorganizados, têm dificuldades para realizar tarefas até o fim. E a falta de concentração pode se transformar muitas vezes em introspecção no ambiente escolar. Segundo o Manual de Psiquiatria, abre parênteses, DSM-5, fecha parênteses, os sintomas mais frequentes que fazem parte da descrição do quadro de TDAH são agitação, falta de atenção e impulsividade. Comportamentos parecidos podem surgir por diversos motivos na sala de aula.
Por isso, o diagnóstico de TDAH é um processo necessário e criterioso. Uma equipe multidisciplinar formada por um médico, um psicólogo ou um neuropsicólogo realizam entrevistas e colhem informações com os grupos que acompanham a criança na escola e na vida familiar. Também preparam testes e avaliações para mapear questões fisiológicas, cognitivas e comportamentais para depois fechar um diagnóstico. Segundo o estudo sobre prevalência de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, realizado pelo professor Guilherme Vanoni Polanski, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, abre parênteses, FMUSP, fecha parênteses, estima-se que 5% das crianças e adolescentes podem ter TDAH. A convivência escolar transforma um professor em uma das primeiras pessoas a perceber comportamentos que podem dificultar o desenvolvimento da criança. Cabe a ele, apoiado pelo corpo escolar, à família e aos profissionais que acompanham o tratamento de um aluno com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, manter a atenção nas condições de aprendizagem. Abre aspas. São crianças que desde o início da escolarização vão ter dificuldades para aprender, dificuldades para a alfabetização e dificuldades para evoluir no processo de aprendizagem. Fecha aspas. Explica Maria Fernanda Coelho da Fonseca, psicopedagoga integrante do Ambulatório de Transtorno do Déficit de Atenção / Hiperatividade da Unifesp. Abre parênteses, Universidade Federal de São Paulo. Fecha parênteses. Diagnóstico não é obstáculo. Existem alguns caminhos que o professor pode seguir para criar possibilidades que incluam o aluno com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade no ambiente escolar e no processo de aprendizagem. Para Regiane Silva, psicóloga especialista em inclusão, um dos caminhos para a aprendizagem da criança com diagnóstico de TDAH é pensar no aluno antes do diagnóstico. Abre aspas. Quando você recebe um aluno, é importante que você tenha essa motivação de olhar esse aluno como pessoa. Quem ele é? Qual é a história dele? Qual é o projeto de vida da família? É a premissa para receber um aluno como professor. Mesmo com um diagnóstico, nós sabemos que cada aluno é um aluno. Fecha aspas. Com as informações sobre a vida do estudante, o profissional pode buscar estratégias de aprendizagem mais inclusivas e promissoras, com o apoio da equipe de coordenação e gestão escolar. Mas a busca pessoal do professor, a curiosidade de conhecer as características do transtorno, recursos e estratégias para usar em sala de aula são alguns dos principais fatores de motivação e desenvolvimento, aliado aos instrumentos que o professor já conhece da prática pedagógica. Rotina de organização. É comum que os estudantes com transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade, tenham dificuldade de se encontrar no ambiente, organizar as suas tarefas e tempo de estudo, explica a psicopedagoga Maria Fernanda Coelho da Fonseca. O professor pode ajudá-lo a criar uma rotina de estudos, tanto na sala como em casa, organizando os materiais, estabelecendo alguma relação de planejamento. Os alunos com TDAH também não conseguem estudar por muito tempo, podem se distrair ao longo das horas e necessitam de algumas adaptações. Abre aspas. Ao invés de estudar 2 horas, ele pode estudar meia hora, fazer outra coisa e retomar. Fazer as atividades em períodos curtos de estudo, porque o período grande o aluno vai perdendo a informação. Fecha aspas, afirma a especialista. O professor também pode ficar atento ao local que o estudante frequenta na sala de aula, se a criança permanece perto dele. Segundo especialistas, a primeira carteira não é uma regra, mas é possível procurar outros lugares para que o aluno não fique tão distante do professor. Mantê-lo em uma cadeira e perto de uma mesa pode evitar distrações. Janelas e portas são possíveis distratores e merecem atenção, porque dão acesso ao ambiente externo e trazem ruídos que poderão desviar a atenção do estudante. Acreditar que o aluno pode fazer. Crianças com diagnóstico de TDAH têm a capacidade de analisar o próprio desempenho. O estudante percebe que não consegue realizar as atividades e isso pode causar uma mudança de comportamento, de acordo com os estudiosos do assunto. Abre aspas. Ou o aluno fica muito encolhido diante desse desafio, ou se torna uma criança agitada que quer fugir daquela situação.
fecha aspas, afirma Maria Fernanda. O tratamento atencioso do professor pode criar um vínculo positivo entre a criança e o profissional, tornando-a mais segura das suas capacidades quando o professor mostra o quanto ela pode realizar, levando motivação com uma linguagem positiva. Abre aspas. Isso é possível na medida que existe um trabalho no começo do processo de alfabetização. Quando isso acontece no final do processo, existem mais dificuldades para motivar essa criança e buscar estratégias mais adequadas. Fecha aspas. Explica a psicopedagoga. É importante que o professor estimule o lado positivo e não exija a perfeição, mas que ele busque o empenho do estudante, mostrando que mesmo com as dificuldades ele vai conseguir. Inclusão com materiais e pessoas. O professor pode procurar conteúdos em formatos diferenciados que facilitem a concentração, dizem especialistas. É o caso de materiais audiovisuais, que geralmente servem para qualquer aluno, mas para a criança com TDAH pode ser um fator determinante no processo de aprendizagem. O estudante também pode ser incentivado a responder aos estímulos dos professores de maneiras diferenciadas, uma resposta oral ao invés de um desenvolvimento de um texto. Trabalhos em dupla ou em grupos pequenos proporcionam referenciais comportamentais para os alunos com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, destaca a especialista em inclusão Regiane Silva. Abre aspas. A importância da convivência é igual à de qualquer outra pessoa. Nós somos seres sociais, então não só para a criança com TDAH, mas para todos os alunos é importante estar em um ambiente de convivência e, de preferência, um ambiente diverso. Fecha aspas. Nessas condições, as crianças desenvolvem a percepção do próprio espaço e do espaço dos outros. A inclusão de estudantes autistas, publicado em Nova Escola, edição 278, em 1º de dezembro de 2014, por Sofia Winkel. Saiba como 3 professores superaram barreiras de contato e garantiram a inclusão. O autismo é uma síndrome que afeta o desenvolvimento em 3 importantes áreas. 2 pontos: comunicação, socialização e comportamento. Dentro das desordens do espectro autista, abre parênteses, DA, fecha parênteses, a síndrome pode se manifestar de forma leve e severa e, normalmente, as alterações comportamentais já podem ser notadas nos primeiros anos de vida, abre parênteses, até os 3, fecha parênteses. Não há estatística oficial entre os brasileiros, mas especialistas acreditam que a proporção seja semelhante à encontrada em outros países. 2 pontos. 1 em cada 50 crianças tem o transtorno, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, abre parênteses, CDC, fecha parênteses, agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Os professores podem ficar atentos às mudanças comportamentais, como comprometimento na interação social e na comunicação, além de interesses restritos e repetitivos. Mas não é responsabilidade da escola fazer o diagnóstico. Abre aspas. Se o docente observar esses comportamentos, deve falar com a coordenação pedagógica e com a família para encaminhar a criança para avaliações profissionais com exames genéticos, neurológicos, psicológicos, pedagógicos, fonoaudiológicos, entre outros. Fecha aspas. Diz Isabela Barbosa do Rego Barros, pesquisadora na área de aquisição e desenvolvimento da linguagem, com ênfase em autismo. O que cabe à escola é incluir a criança da melhor maneira possível. Na Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, fica assegurado a ela o direito à educação em todos os níveis de ensino. Garanti-lo não é tarefa simples. Faltam profissionais habilitados, o número de alunos em sala é grande e ainda não há muitos conhecimentos consolidados sobre o tema. O que existe são bons exemplos de práticas pedagógicas que funcionaram em determinados contextos e podem ajudar o educador a refletir sobre o processo de inclusão. Observar a criança.
Um exemplo interessante é a história de Arthur Silva Insaurriaga, 7 anos. Quando chegou à escola EEEF Olegário Mariano, em Porto Alegre, no início deste ano, o contato com os colegas e o tempo em sala eram uma tortura para o garotinho. Abre aspas. Ele gritava muito, recusava o toque e não ficava sentado durante a aula, fecha aspas. Conta Clarissa Sombrio, professora da sala de recursos e responsável também por acompanhar o aluno em classe. A educadora conta que, nos primeiros 40 dias, foi tentando descobrir como trabalhar com Arthur. Começou a observar as atitudes buscando pistas. Notou um dia que ele sempre procurava um rádio que a professora titular usava em sala e guardava no armário. Foi então que a música virou uma grande aliada de Clarissa. Na sala de recursos, ela passou a intercalar as atividades propostas com as canções que Arthur tanto gostava. Gradativamente, a educadora foi diminuindo o tempo das músicas e aumentando o das atividades. Maria da Paz Castro, especialista e formadora em inclusão, comenta as tentativas da professora. Abre aspas. Cada criança com autismo tem particularidades. É importante investigar ao máximo o que funciona com cada uma. É um processo complexo, com base na experimentação, de muitos erros e acertos. Por isso, não existe uma receita. Fecha aspas. A música foi também uma ferramenta importante em sala de aula, ajudando o aluno a participar das atividades de alfabetização propostas. Clarissa sugeriu que ele usasse um fone de ouvido, mas a ideia não foi aceita. Ela passou então a colocar o rádio ao lado dele com um som bem baixinho. A estratégia ajudou o garoto a permanecer mais tempo em sala. Os momentos de irritação ainda aparecem, mas com frequência menor. Quando o menino fica muito nervoso ou grita, a educadora e ele saem do ambiente, vão ao corredor e conversam até que se acalme e volte. Abre aspas. No começo, Arthur ficava muito pouco na classe, cerca de meia hora por dia. Com o esforço da equipe, hoje ele permanece de 2 a 3 horas estudando. Fecha aspas, comemora Clarissa. Ter a turma como parceiro. Já para a professora Mara Brum, da EE Monte Líbano, também em Porto Alegre, a chave do trabalho foi a aliança com a turma. Diferentemente de Clarissa, a educadora é responsável pela classe regular e não conta com auxiliar em sala. Quando soube que receberia Mariana Borges Sutelo, 7 anos, ficou preocupada em como dar conta da aprendizagem da menina sem deixar os outros alunos de lado. A solução foi abrir o jogo com eles e pedir ajuda. Abre aspas. A Mariana chegou em março e já tínhamos iniciado o ano escolar. Contei às crianças que ela viria, falei sobre diferenças entre pessoas, li histórias e expliquei que ela precisaria do nosso auxílio para participar das aulas. Fecha aspas. Relato. Quando Mariana chegou, foi bem recebida pelas crianças. A primeira barreira foi a fala. Ela tinha dificuldade para se expressar e babava. A professora passou a repetir o que dizia, e a classe foi tentando conversar com ela, e a menina começou a imitar. Maria Eugênia Pesaro, psicóloga do Lugar de Vida, Centro de Educação Terapêutica e doutora em Psicologia Escolar do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo, abre parênteses, USP, fecha parênteses, destaca como essa interação tem resultados, abre aspas. As trocas entre as crianças são poderosíssimas, não se sabe ao certo explicar, mas o efeito da tentativa de uma criança de passar uma mensagem a outra com autismo, se comparada à de um adulto, é muito maior. Esses combinados com a turma são importantes, fecha aspas. Hoje, Mariana ainda tem dificuldades, mas todos a entendem. A parceria com os alunos contribuiu também para a gestão de sala. A docente começou planejando atividades diferenciadas para a menina, mas se deu conta de que ela podia acompanhar a turma. Passou então a trabalhar em grupos de 4 crianças, colocando-a junto. Abre aspas. A classe está sendo alfabetizada. Alguns chegaram já sabendo as letras, outros não sabiam nem segurar o lápis.
A classe já era diversa e com ela não foi diferente, fecha aspas, explica. A garota demanda mais atenção, mas foi aprendendo a respeitar os colegas e esperar. Quando surge uma dúvida e Mari está atendendo outros alunos, pede a ela que espere, e em muitos casos as próprias crianças ajudam. A aliança com a classe tem dado resultados. Abre aspas. Ao final de um ano, todos aprenderam mais. Mariana já está silábica com valor sonoro, quase alfabética. Fecha aspas. Entender os desafios do estudante. Em muitos casos, o autismo é apenas uma das barreiras que o aluno tem de superar. Abre aspas. O Danilo é um caso bastante especial. Fecha aspas. Conta o professor de apoio Genisvaldo Rafael Mourão de Almeida, da EE Beira Rio, em Palmas, ao comentar o processo de inclusão de Danilo Ribeiro Miranda, do 7º ano. Ele é surdo, tem deficiência intelectual e é autista. O quadro impedia-o de se comunicar, socializar com os colegas e participar das aulas. Genisvaldo viu que o ponto de partida era a interação social. Começou então um trabalho contínuo para ensinar a língua brasileira de sinais, abre aspas, Libras, fecha aspas, ao aluno. Com a ajuda de imagens, mostrava a palavra e ensinava o sinal. Danilo foi aprendendo e agora está sendo alfabetizado. Acompanhando os avanços do garoto, Genisvaldo viu que teria de ensinar gestos a outros estudantes e funcionários da escola para que pudessem conversar. O professor lançou o projeto Falando com as Mãos, que consistiu em ensinar um vocabulário mínimo de cumprimentos que passaram a ser habituais. Abre aspas, bom dia, fecha aspas, abre aspas, boa tarde, fecha aspas, e, abre aspas, como vai, fecha aspas. A proposta foi o ponto inicial para que Danilo começasse a interagir, uma conquista enorme para quem vivia só até então. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.